Olá pessoal, acompanhando o material do curso aqui sobre fontes de alimentação. Esse princípio aqui veio da física, né? O princípio da conservação da energia. Sabemos que máquina ou transformador, no nosso caso, alguma pode produzir mais do que consome. Ou seja, nos ovulados, para produzir aí 50 watts RMS, tem que ter um transformador aí de em torno de 100 watts, algo assim, né? Chutando um pouco, para dar uma ideia, né? Da compreensão. Então, o valvulado ele tem pouco rendimento. Hoje os amplificadores com MOSFET, eles têm 90% de rendimento, né? Os amplificadores hoje batem quase em eficiência em quase tudo comparado com o valvulado. Só não bate a questão de timbre. Bate no sentido de superar, né? O amplificador deve respeitar este princípio fundamental da física. E, portanto, deve haver um componente que leve a todo o circuito quantidade de energia superior àquela necessária para seu funcionamento. De tal forma que a potência que o transformador, a energia que o transformador fornece, que é V vezes I, potência em watt, é dissipado em som, é produzido, é gasto em som, entre aspas, e calor nas válvulas. Então, seria uma contradição você usar um transformador de 100 watts e produzir 100 watts RMS e as válvulas esquentando. Matematicamente isso não é possível, porque se perde em calor, se perde potência em forma de calor, podemos dizer assim, né? A pessoa fala muito em joules, né? Então a potência perdida em calor mais a potência produzida de som, somando isso tudo, nós temos que adequar um transformador que supere isso tudo. E é sempre bom jogar 10% acima, para garantir que ele tenha uma vida longa, né? E que em alto volume ele mantenha a potência. Isso é importante. Fonte de alimentação a gente viu bastante, né? Aqui pode ser um diodo, válvula de diodo. Desculpe, retificação a válvula, né? Aqui nós temos a tensão retificada, só pulso positivo. Aqui a frequência vira 120 Hz. Depois faz a filtragem. Por que a filtragem? Que ele vai diminuir, ele vai fazer uma onda quase contínua, como está aqui. Na verdade, só existe um componente que produz uma onda com uma forma completamente reta, contínua, que é pilha e bateria, né? Bateria selada, usada em alarmes, bateria usada em carro, provavelmente também as placas solares. Então, sempre tem uma oscilação aqui, ela nunca é completamente reta. Logicamente, quanto mais capacitor, mais reta, mais linha ela se torna, né? E quanto mais linha ela se torna, menos ruído. Ou melhor, menos ruído de 60 Hz. Por que 60 Hz? A nossa rede aqui é 60 Hz. No Paraguai, por exemplo, é 50 Hz. E esse 60 Hz é aquele ruído de fundo, não é bem um ruído, é um som bem grave, né? Que atrapalha muito. Então a retificação, a energia
que nos é fornecida pela rede pública é transmitida por uma onda senoidal. Senoidal é esse comportamento aqui. No Brasil, 60 Hz. No Brasil, 60 Hz. Então, ele fica todo o tempo alternando entre positivo e negativo. Eu já tinha comentado com vocês, né? Outra função bacana do transformador é que ele isola. Se nós olhar aqui, ó, por inspeção visual, aqui é fio. Aqui é fio, que é ferro, como a gente viu na outra aula. Que é ferro. E aqui é fio. Notem que não tem um fio ligando aqui, nem aqui, não tem. A tensão ela é transformada daqui para lá por acoplamento eletromagnético. Existem fórmulas, depois eu vou abordar isso. Seria assim, um assunto mais técnico, né? Se eu quero, por exemplo, ter dois enrolamentos aqui, um de alta e um de filamento, você vai lá e calcula quantas espiras eu teria que colocar na saída de alta. E o número de espiras é proporcional à tensão. E a corrente é proporcional ao diâmetro do fio. Então, quanto maior a corrente, mais grosso é o fio, aquele esmaltado, né? Hoje. Fio de cobre. Porque quanto maior a corrente, mais espesso, maior o diâmetro do fio. Então, aqui, se nós tivéssemos uma tensão de alta, então vamos dar, seguindo aqui o andamento do nosso material, transformadores. Aqui nós já vimos que o de força e o de saída, eles sempre tem que ter um angulamento. Eles não podem ser virados um para o lado do outro. Aqui vai mostrar mais isso um pouco. Aqui ele fala de forma mais simples. O transformador é formado por dois ou mais indutores, né, que nós já havíamos falado, dispostos em torno de um mesmo núcleo. Existem transformadores sem núcleo, porém não são utilizados em circuitos tradicionais de amplificadores valvulados para guitarra. Sem núcleo é muito usado em RF, radiofrequência, transmissores de FM, AM, fonte chaveada, que trabalha com alta frequência, megahertz. O áudio trabalha até 20 kHz. Aqui ele fala que um bom transformador é capaz de transferir mais de 95% da energia do primário ao secundário, sendo possível obter até 99% de eficiência. É um fato extraordinário, 99%. O que depende um transformador para aumentar a eficiência? É a qualidade do ferro, qualidade do fio, o cálculo da razão de espiras, número de espiras do primário, número de espiras do secundário da tensão de alta, número de espiras do secundário da tensão de filamento, certo? Isso é matemática e física. O mérito do curso é que não é entrar nisso, né? Mas eu mesmo já fabriquei transformador no braço, funciona perfeitamente. Então, reforçando aqui que ele fala aqui, ó, a título de comparação, um estágio de amplificação funcionando em classe A, que é o menor rendimento, né,
Push-pull ainda melhora um pouco. A classe A é o menor rendimento, né? Possui 50% ou menos. Então fala aqui, ou seja, enquanto as válvulas dissipam 40 watts, no máximo 20 watts, né, RMS chegará nos alto-falantes. Então aqui, ó, o rendimento, o que ele quer dizer aqui, ó? É um grande desfalque, que está fazendo uma comparação. Um enorme contraste com os 99% de eficiência possíveis no transformador de força. Ele está olhando só o transformador de força. A eficiência dele. A eficiência do transformador de força é muito mais alta que do amplificador valvulado, olhando como um todo, como uma caixa. Está entrando tantos watts e está saindo 50% menos do que entrou. Correto?